Pegue o seu cafezinho, sente um pouco, porque hoje a gente vai mergulhar profundamente numa ideia que explica muito bem essa questão de buscar sentido para a nossa própria vida, de criar nossos valores, o nosso caráter, enfim. Então, sente, relaxe, porque talvez esse seja o vídeo mais importante que você vai assistir na sua vida. Eu vou ler aqui um trecho e depois a gente vai desvendar o significado por trás de tudo isso aqui. Tá aqui, ó. Assim falou Zaratustra de Nietzsche. Seguinte, o que faz um santo na floresta? Perguntou Zaratustra. O santo respondeu: faço hinos e canto-os. E ao fazer hinos, eu rio, eu choro e murmuro, e assim louvo a Deus. E aí o texto segue e logo abaixo diz o seguinte: quando Zaratustra ficou sozinho, porém, ele disse em seu coração: como seria possível este velho santo na floresta ainda não ouvir falar que Deus está morto? Deus está morto? Não, peraí. Que loucura é essa, cara? Calma, porque isso deixa a gente confuso mesmo. Como assim Deus está morto? Como isso seria possível? O que Nietzsche quer dizer com tudo isso aqui? Será que Nietzsche estava falando de Deus ou da forma como a gente vive a vida? Mas vamos seguir porque a gente vai entender isso aqui tudo certinho. Porque Nietzsche traz essa mesma ideia de forma ainda mais forte em outra passagem do livro Gaia Ciência. Eu vou deixar o texto completo aqui para vocês, caso queira dar uma conferida, mas num resumo bem breve, lá ele conta a história de um homem louco que acende uma lanterna em plena manhã e sai correndo em direção ao mercado gritando: procuro Deus, procuro Deus. E como lá tinha muitos que não acreditavam em Deus, começaram a tirar a onda da cara dele, começaram a rir dele, dizendo: ele está perdido? Ele está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Então o homem louco se lança no meio deles e grita: eu vou dizer a vocês o que aconteceu. Nós o matamos. Vocês e eu somos assassinos dele. E aí o texto segue e no final ele conclui de forma ainda mais dramática, dizendo: Deus está morto, continua morto e nós o matamos. Pesado isso, né, cara? Mas tem um detalhe curioso aqui. Isso aqui é uma metáfora. No fundo, Nietzsche não estava falando exatamente de Deus. Ele estava falando da base que sustentava a forma como as pessoas viviam antigamente. E para a gente entender isso certinho, vamos pensar no seguinte. Imagine que eu volte no tempo agora, sei lá, há 2000 anos atrás. E lá eu encontro uma pessoa da época e falo para ele o seguinte: ô meu jovem, me responde uma coisa aqui. Quem é a base por trás do rumo da sociedade e das grandes decisões por aqui? Quem é a base por trás das guerras? Quem é que cria seus valores? Quem é que dá sentido à sua vida? Quem é que molda o seu caráter? Quem define o caminho que você segue? Provavelmente a resposta dele seria o seguinte: é Deus, ou os deuses, dependendo da nação. Eles é que definem tudo por aqui. E era assim que funcionava. Na era medieval, por exemplo, a religião era a base por trás de tudo, cara. E as pessoas buscavam em Deus resposta para praticamente tudo, sabe? O que era certo, o que era errado, o sentido da vida, o caminho que deveriam seguir, se deveriam atacar uma nação ou não. Eles buscavam em Deus respostas para tudo isso, sabe? Mas e hoje? Se eu fizesse essas mesmas perguntas para uma pessoa hoje, será que a resposta dele seria a mesma? Com certeza não. Porque conforme o tempo foi passando, essa base foi perdendo força. E Nietzsche fala isso de forma dramática, dizendo: Deus morreu para essas coisas. Não é mais a base principal de tudo isso. E aí, o ser humano começou a buscar respostas em outros lugares. Na ciência, na política, na filosofia. Só que Nietzsche não estava muito contente com isso não. Ele via um problema grave. Por exemplo, na ciência. Porque a ciência explica como, mas não responde por quê. A ciência tenta explicar como as coisas funcionam. A vida, a natureza, o universo, mas não te diz por que vale a pena viver. Já a filosofia tenta refletir sobre verdade, moral, existência, consciência, sentido. E a política organiza a sociedade, o poder, as leis, enfim, organiza a convivência humana. Só que aí aparece um outro problema, cara. Que tanto problema que tem isso aqui.
Quando essa base antiga perde força, a gente começa a buscar sentido em tudo e não acha sentido em nada. Sabe por quê? Porque nada dessas coisas consegue viver a vida por você. E aí vem o vazio existencial, que é outro problema grave. Que coisa complexa isso aqui, né? Você fica sem resposta, sabe? Mas aí entra a pergunta que responde tudo. Se o sentido não vem pronto, não cai mais do céu, se não vem mais de Deus, não vem automaticamente da religião. E mesmo que a gente busque respostas na ciência, na filosofia e na política, elas também não resolvem totalmente isso. Então vem de onde? Quem resolve? E é aqui que chegamos no ponto mais importante da ideia dele. É aqui que entra uma coisinha chamada responsabilidade. Mas que responsabilidade é essa? Responsabilidade de construir uma vida que faça sentido para si mesmo, de assumir suas escolhas, de construir seus valores. Essa responsabilidade é individual. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Nós não estamos aqui para brincar de viver, não. E uma coisa é certa, assumir essa responsabilidade é muito, muito difícil. Sabe por quê? Porque hoje em dia, muita gente vive escorado na ideia de que alguma coisa divina vai acontecer e tudo vai se resolver. Fica parado aí e não age não para você ver se vai mudar alguma coisa. Se eu não agir, quem é que vai agir por mim? Ninguém, cara. Ninguém vai agir por mim. Tem que ser eu mesmo, sabe? E tem um detalhe importante em tudo isso aqui. Quando Nietzsche fala em criar sentido, não é de qualquer jeito não. É seguir um caminho que você consiga sustentar. É algo que, de fato, faça sentido para a sua existência. E isso leva tempo. Às vezes, você vai passar por várias situações, vai quebrar a cara muitas vezes, até chegar num ponto em que você consiga dizer, é aqui que eu queria estar. Isso aqui é que eu gosto de fazer. E aqui entra a minha opinião sobre tudo isso aqui. Porque é o seguinte, primeiro, eu não sou ateu. Para mim, existe sim algo maior. Porque, cara, existe uma complexidade magnífica em toda a existência, do menor ao maior. E eu acredito sim que tudo isso esteja sendo sustentado por uma força infinitamente poderosa que está presente em tudo que tem vida, nos animais, nas plantas, inclusive em nós humanos. É assim que eu acredito. E segundo, mesmo acreditando nisso, isso não tira de mim a responsabilidade de trilhar meu próprio caminho, de construir meus próprios valores, de buscar um sentido para minha própria vida e viver de verdade. E é como eu falei anteriormente, mesmo acreditando que existe sim algo maior, eu tenho que me virar, eu tenho que me mexer, porque Deus não colocou a gente aqui para brincar de viver não, cara. A vida tem que ser levada a sério. Reflita um pouco, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Então, talvez esteja na hora de começar a construir isso da forma como você gostaria que fosse. E é isso, cara. Esse assunto é bem complexo, mas eu espero de verdade ter conseguido explicar isso de uma forma que você tenha conseguido entender e de uma forma que tenha feito algum sentido para você. Porque essa é uma ideia muito profunda, sabe? E tentar explicar isso de forma simples é algo muito desafiador, mas eu espero ter conseguido fazer isso. Eu sou Paulo Lourenço, muito obrigado por ter ficado até aqui, obrigado mesmo e até mais.